princípios que a visão sistêmica entende é justamente isso: ficar mais leve. E quando se fala de trabalho, muitas pessoas ainda entendem isso como pesado, como algo difícil. E aí tudo que eu tenho para compartilhar com vocês já não tem efeito. Então o primeiro passo é isso: você tem que amar aquilo que você faz, você tem que gostar daquilo que você faz, aquilo vai se tornar leve. Aí você vai cada dia curtir mais a tua vida. Não vai mais importar se você acorda numa segunda ou num domingo. Ai, que droga, hoje é segunda. Aí você já tem crenças limitantes em relação à sua profissão, em relação ao trabalho principalmente. Então o primeiro passo é encontrar o seu propósito. E olha que interessante, né? Tem 3 palavrinhas aí que são muito similares, que no fundamento, na raiz, na etimologia, ou seja, na criação das palavras, elas possuem vínculos, né? Profissão, prosperidade e propósito. Então essas 3 coisas já estão entrelaçadas num conceito mais profundo. E nesse conceito mais profundo é que justamente Bert trouxe sobre esse estado de leveza que deve ser apropriado, que é o apropriado para que eu encontre o meu crescimento pessoal. Quando eu encontro o meu crescimento pessoal, essas 3 coisas passam a ser super leves: prosperidade, o meu propósito, a minha profissão. Olha só, né? Tudo pró. E é isso mesmo, a sua profissão tem que estar interligada com o seu propósito. Esse é um passo fundamental para a nossa prosperidade. Olha que gostoso. Então, o primeiro fundamento é esse: encontrar o seu propósito. E aí, já começa a complicar, né? Por quê? Porque tem muita gente que nem sabe o que é o seu propósito. Tem gente que sabe o que é o seu propósito, mas não consegue alcançá-lo. Ah, Milton, eu amo mexer com flores, mas eu trabalho num escritório de contabilidade. Então, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? E aqui é importante distinguir 2 coisas que realmente fazem muito fundamento: o seu propósito interno e o seu propósito externo. Quem falou muito bem sobre isso foi Prem Baba. Ele fala sobre o propósito interno, aquilo que te preenche, aquilo que aqui dentro realmente te faz feliz. Então, o exemplo que eu acabei de dar, né? Eu gosto de mexer com flores, eu gosto de plantar flores. Então, vai abrir uma floricultura, vai trabalhar com isso. Ah, mas eu não consigo, porque eu tenho meu emprego. Pois é, aí eu vou conseguir voltar naquele ponto que eu falei antes, que Bert trouxe com muita sabedoria: estado de leveza. Quando você entra num estado de leveza profundo, você deixa a tua vida fluir. E é nesse momento que a vida flui que você consegue estar em harmonia com tudo isso, com o seu propósito, com a sua prosperidade, com a sua profissão. Então o primeiro passo é estar em um estado de leveza. Não, Milton, mas se eu pedir as contas hoje, meu Deus, não vai dar certo, porque daí eu vou começar, eu tenho aluguel para pagar, porque eu tenho despesa, porque eu tenho isso. Isso é ao contrário do que eu estou falando, o estado de leveza. Isso é um estado atormentado, a pessoa fica assim, cheia de conflitos internos. Então, a paz começa com leveza. Você tem que ter leveza, tem que encontrar um estado de paz com você. E aí você vai tomar decisões muito sérias na sua vida, você vai tomar decisões muito importantes. Você vai, de repente, pedir as contas daquele trabalho de 15 anos que você está lá, dependendo daquele salário, porque você vai ter forças para buscar o teu propósito interno. E quando você está em harmonia com o seu propósito interno, a vida flui junto com você. E começa a acontecer coisas que você fala assim: uau, como foi acontecer isso? E é exatamente isso que acontece, as coisas começam a fluir, mas fluir de uma forma leve. Porque a vida inteira você às vezes fica remando contra a maré, fica tentando: não, eu preciso desse emprego, eu preciso desse emprego, eu preciso desse emprego. Você fica lá desesperado com o trabalho e a coisa não flui, não é leve. Porque você ainda não encontrou o teu estado de leveza. Então o primeiro passo, antes de eu começar a falar aqui do aspecto profissional, realmente das coisas que entrelaçam
perpassam aí a tua vida profissional. O primeiro passo é esse, é você estar em paz com a sua profissão, você estar em paz com o seu propósito. Pode confiar que vai ser leve, pode abrir mão às vezes daquele emprego que você tanto achou que era tão importante e de repente você vai para o teu propósito e descobre que lá também é tranquilo. É que aqui envolve nosso ego. Nosso ego ele tem medo, né? Medo de não conseguir pagar as contas, medo de isso, medo daquilo. São os medos que nos impedem de estar em harmonia, de estar em paz, de estar em leveza com o nosso propósito. Quando realmente sentimos em coisas tão simples, nossa, Milton, eu adoro dançar, então vai trabalhar com dança. Ai, Milton, eu adoro limpar chão, então vai ser uma faxineira e tá tudo bem. Ah, mas o meu status não permite. Ego. Eu adoro trabalhar com carpintaria, vai ser um carpinteiro. Não, Milton, mas é que hoje o meu emprego me dá 20 mil reais de renda e se eu for trabalhar com carpinteiro eu vou ter uma renda só de 3 mil. Quem te falou isso? Porque quando você está alinhado com o teu propósito, a vida flui com leveza. Eu falei isso agora há pouco. E essa leveza, ela vai atender a sua demanda. Ela vai atender aquilo que você realmente precisa. Mas o fundamental nesse momento é confiar. É confiar nesse processo. É realmente acreditar, ok, vai dar certo. E eu dou esse passo. Eu dou esse passo com leveza. Eu sou prova viva disso. Por quê? Porque eu tinha uma empresa, uma construtora, olha só, nada a ver com o que eu tenho hoje, né? Mas eu trabalhava com construção. E sim, a construtora tinha lá, chegou num auge de mais de 50 funcionários, com um faturamento muito legal e a coisa fluindo. E de repente eu quero sair de tudo isso para vir trabalhar com terapia. Por quê? Porque é o meu propósito interno. Então agora eu vou voltar um pouquinho naquilo que eu falei antes, propósito externo e propósito interno. E a gente tem que entender muito bem isso para respeitar isso na nossa vida. Mas respeitar colocando em prática. Vamos lá. Propósito externo. Propósito externo, ele me atende a alguma necessidade. Então, eu preciso pagar minhas contas. É uma necessidade. E aí eu tenho o meu trabalho aqui que paga minhas contas. Ok. Esse é o teu propósito externo. Se você fica uma vida inteira dependente só do teu propósito externo, você vai ser um dependente de terapeuta. Você vai estar sempre precisando de ajuda. Por quê? Porque internamente você não vai estar completo. Ou você vai ser um dependente do seu marido, um dependente da sua esposa. É uma pessoa carente. Por quê? Porque fica faltando algo aqui dentro. O que é o aqui dentro? Aqui dentro é o teu propósito interno. É o que te dá força. É o que realmente você sente. É aquela palavrinha mesmo, você sente aquilo de tão gostoso que é. Então tem gente que tem um propósito interno, por exemplo, de cozinhar e trabalha num restaurante. O que essa pessoa conseguiu fazer? Ela atendeu os dois propósitos ao mesmo tempo. O propósito externo, eu pago minhas contas com o meu trabalho, e o propósito interno, eu me realizo com o meu trabalho. Então o meu exemplo que eu estava dando antes, construtora, trabalho externo, propósito externo, pagava minhas contas, mas o que realmente me preenche hoje? É isso que eu faço. É o Instituto Pulsares, é as terapias, é os cursos. Isso para mim não tem preço. Então isso é o meu propósito interno. Hoje eu não tenho mais a construtora, então o que eu fiz? Eu unifiquei meu propósito externo com o meu propósito interno e eu faço as duas coisas em uma coisa só. Legal. Isso não é regra, tá? Porque de repente você pode ter aí 10 empresas, mas você tem uma que é o teu propósito interno. Ou então, o teu propósito interno, por exemplo, é ser um gestor. Você vai ter 10 empresas e você vai se sentir muito feliz com isso, porque aquele é o teu propósito interno. Legal, gente? Então esse é um primeiro ponto para a gente entender aí em relação à nossa prosperidade. Tem que estar alinhado com o seu propósito, você tem que entender isso. O que eu estou fazendo hoje está pagando minhas contas? Ah, mas não é o que eu gosto de fazer. Mas nem por isso eu vou desmerecer isso. Por quê? Porque é um propósito externo. Respeitar esse propósito externo. Aí sim nós podemos começar a falar da sua vida profissional. Então agora eu vou dar uma dica, gente. Eu vou contribuir com um conteúdo aqui
realmente muito rico para todos vocês, que pode auxiliar você no seu dia a dia. Então, olha só, eu pedi ajuda aqui da minha filha, hoje ela até construiu aqui uma empresa para nós, olha só a empresa. A empresa, o que é a empresa? A empresa é a sua profissão. Pode ser que você não tenha uma empresa, mas você é autônomo, tá tudo bem, dá na mesma, tá? Você tem o teu trabalho. Então, é essa caixinha que vai simbolizar esse trabalho. Agora, se você tem lá um CNPJ, se você criou uma empresa, se você comprou uma empresa, se você herdou uma empresa, você tem esse cara aqui. O que é esse cara aqui? Esse cara aqui passa a ser seu filho. Você criou ela. Então, a empresa é um filho para quem cria a própria empresa, ok? A partir desse momento eu começo a entender, então olha só, esse empresário criou essa empresa. Qual é o foco que ele tem que ter? Alguém coloca para mim aí, o que vocês acham? Qual é o objetivo ao criar uma empresa? Responde para mim. Cadê, gente? Ninguém respondeu ainda. Põe aí alguma resposta. O que você acha? Por que eu crio uma empresa? Arrisca aí. Ah, legal, Rubi. É isso aí. Fazer esse negócio dar certo. Obrigado, André. Prosperar. Bacana. Cuidar dela. Se realizar e prosperar. Legal. Vocês estão em sintonia realmente com o caminho mais adequado para a prosperidade. Agora, para onde eu olho, ou seja, a resposta para essa pergunta que eu fiz é essencial para esse meu filho me dar resultado. Se eu crio uma empresa só olhando para o resultado, vou colocar aqui, ó, dá para enxergar bem aí as moedinhas? Aparece na câmera bem? Tá. Então, se o empresário, deu um delay aí, gente. Então, vamos lá, voltando. Se o empresário ele cria essa empresa porque ele quer pagar suas contas, porque ele quer o dinheiro, porque ele precisa de dinheiro. Aí começou a brotar dinheiro aqui, gente. Olha que beleza. Então, se o empresário cria com esse foco, com esse objetivo, essa empresa não vai prosperar. Se eu olho para o resultado, se eu olho só para o dinheiro, essa empresa não vai prosperar. Se eu criei a minha empresa só para isso, esquece. Então, assim, quando a gente olha para essa dinâmica aqui, gente, é muito importante entender que existe o que mais atua dentro da empresa, aquelas 3 ordens do amor, é a ordem da hierarquia. Quando a hierarquia aqui é desrespeitada, a empresa não flui. E eu vou falar de um tópico aqui que é o mais importante realmente, eu vou contribuir com vocês, vou compartilhar com vocês hoje um tópico aqui sobre essa hierarquia dentro da empresa. Mas existem mais, tá? Eu vou falar sobre um que é justamente esse objetivo, que é o que mais dá força para a empresa, que é o que mais move o próprio empresário que criou essa empresa. Então eu vou voltando aqui, vou voltar no que eu falei antes. Não importa se essa empresa é só você, se você é autônomo e essa empresa simboliza só você, ou se você tem uma empresa com 2 funcionários, com 1 funcionário ou com 500 funcionários. Não importa. A regra que eu vou compartilhar aqui hoje é a mesma para qualquer uma dessas dinâmicas, ok? O que nós temos que entender nessa regra? Existem algumas coisas aqui que nós temos que colocar na devida ordem. É o que eu falei agora, hierarquia.
Quem que vem em primeiro lugar dentro dessa estrutura? Em primeiro lugar vem o eu empresário, eu empresa, ok? Então eu tenho que entender isso. Quem que vem em segundo lugar? O dinheiro? Não. E é aqui que a grande maioria das empresas não tem prosperidade, porque abre uma empresa olhando para o dinheiro, não vai. Ou se vai, vai ser curto prazo, ou vai ter conflitos muito sérios. Eu tenho que olhar primeiro, vou afastar um pouquinho aqui o dinheiro e vou colocar aqui na mesa o produto. O que eu produzo, o que eu faço. Aqui começa a ser colocada em prática a hierarquia dentro da empresa. Se você é empresário, ou se você é terapeuta, se você é produtor de soja, se você é... Não importa o que você é, a primeira coisa que eu tenho que olhar é para o produto. Ou seja, eu, Milton, estou aqui hoje e estou aqui sem nada para fazer e eu penso assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Sim, eu tenho que fazer alguma coisa, então eu vou fazer alguma coisa. Qual é o meu objetivo em fazer alguma coisa? Ganhar dinheiro? Não vai. Qual é o meu objetivo em fazer alguma coisa? Ter uma atividade que me satisfaça. E aí quando eu vou ter essa atividade que me satisfaça, eu estou preocupado com o quê? Com o produto. Ah, Milton, eu gosto de amassar pão. Vai amassar pão, você está preocupado em amassar pão, você não está preocupado com o dinheiro do pão que você vai vender. Milton, eu sou terapeuta. Vai cuidar da terapia, vai estudar mais sobre a terapia, vai se dedicar a ser terapeuta. Aí você está olhando para o produto. Então hoje eu me preocupo com o meu produto. O que é o meu produto? É exatamente isso aqui que eu estou compartilhando com vocês. Conhecimento também é um produto. Então eu tenho que ampliar o meu conhecimento dentro de tudo isso hoje que eu trabalho, para que eu esteja sempre cuidando bem do meu produto. E percebe que até aqui eu nem falei de dinheiro, nem falei de cliente. Eu tenho que estar primeiramente preocupado com o produto. Se você é padeiro, está preocupado com o teu cliente, você não está preocupado com o teu pão não vai ficar bom. Se você é plantador de soja e está preocupado com a tua colheita, você está olhando só lá no final, com a colheita, você está esquecendo de olhar para a sua plantação. Então, se você é produtor de soja, cuida do teu produto, cuida do teu soja. Se você é marceneiro, vai cuidar da tua madeira. Se você é costureiro, vai se apropriar, vai se aprimorar cada dia mais dentro do que você tem ali, se preocupando antes de mais nada com o seu produto. E olha como fica fácil entender que essa lei sistêmica realmente tem fundamento. Por quê? Porque tem muita gente querendo vender por aí, mas está pouco me lixando por que está vendendo. Eu preciso vender, preciso fazer dinheiro. E esquece de se preocupar com o produto. Então o primeiro passo para uma prosperidade realmente é ter esse foco. É isso aqui que eu tenho que colocar em primeiro lugar, o meu produto. Ok, gente? Aí sim, se eu estou aqui cruzando os dedos e resolvo de repente me cuidar, cuidar do meu produto, vou me dedicar ao meu produto e eu tenho um bom produto, quem que vai aparecer em segundo lugar? Aí vai aparecer o meu cliente. Então, o meu cliente é, dentro dessa hierarquia aqui, o terceiro passo. Eu e minha empresa, eu posso unificar essas duas ideias em uma só, eu e minha empresa. Em segundo, o meu produto. E em terceiro lugar vem o meu cliente. E aqui, com essa dinâmica, eu tenho que inserir um princípio. Ele se chama o princípio da humildade. Alguém conhece? Todos nós conhecemos, né? Por que eu estou falando do princípio da humildade nessa dinâmica aqui? Porque o meu cliente, ele pode chegar aqui reclamando do meu produto. E aí? Mas o meu produto vem em primeiro lugar? Então, peraí, cliente, dá licença porque o meu produto é mais importante que você. Não é assim também. Aí que tem que ser colocado em prática o princípio da humildade. Eu tenho humildade em escutar você, cliente. Por quê? Porque de repente ele está me dando um feedback que algo realmente não está legal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que agradecer esse cara. Ele está reclamando da minha terapia. Poxa, por que você está reclamando? Milton, porque você fez uma coisa aqui que eu não gostei, porque você errou aqui, porque...
Ok, então eu preciso melhorar. E eu sou grato a você por você estar me dando esse feedback. Ou se você, vou voltar aqui para outros exemplos, né? Se você é produtor de morango e o teu cliente está reclamando do teu morango, tem alguma coisa para ser melhorada aí. Se você é contador e o teu cliente está reclamando do seu trabalho, observe onde você precisa melhorar, o que você precisa fazer. Agora, vai ter aquele cliente que vem reclamar porque é da natureza dele reclamar. Então eu tenho o princípio da humildade para te escutar, mas entender que o meu produto é mais importante e eu vou cuidar do meu produto. Estou cuidando bem do meu produto, ele realmente está bom, e aí o meu cliente vem porque o meu produto é bom, porque realmente vai atender a demanda dele, vai atender a expectativa dele. Aí você já começou a entrar aqui em harmonia, aí a vida começou a ficar mais leve, aí a prosperidade começa a ficar mais fácil de ser acessada. Aí sim vem um terceiro aqui. Por quê? Porque aqui você já começou a ser próspero, você já começou a vender, você já começou a fluir, a coisa já está andando. Quem que vai entrar depois? Depois vai começar a entrar os funcionários. Então olha só, eu posso colocar 1, posso colocar 2 ou posso colocar 500. Não importa quantos funcionários você tem. Mas olha que interessante a dinâmica aqui que eu estou compartilhando com vocês. Nós já temos 4 pontos importantes aqui, ó. Empresa, você empresa. Então você empresa, eu estou abarcando esse boneco aqui que representa você. É o primeiro ponto. Segundo ponto, teu produto. Terceiro ponto, teu cliente. Quarto ponto, seus funcionários. Percebe que até aqui a gente ainda não falou de dinheiro. Quinto ponto, aí sim vem o resultado. Mas olha como é fácil de nós nos enganarmos ou quebrarmos essa regra. Por exemplo, o funcionário que vem reclamando de um cliente ou o funcionário que critica um cliente já quebrou a ordem. O funcionário não tem esse direito. É por isso que existe aquela famosa frase que o cliente tem sempre razão. Isso é na prática hoje? Realmente funciona? Não. Agora, perante um funcionário, sim. Se um cliente entra hoje na minha empresa e ele é atendido por um funcionário, ele pode estar metendo o pau e criticando erroneamente a minha empresa. O funcionário não pode contrapor o cliente. O funcionário vai só escutar, ok, sim senhor, tá bem, ok, tá certo, eu vou te encaminhar então para o superior ali que vai conversar com o senhor. Aí sim, quando chegar na hierarquia correta aqui, onde a pessoa tem a responsabilidade sobre a empresa, esse sim vai poder conversar com esse cliente de uma forma diferente, levando em consideração o princípio da humildade ainda, para escutar o que esse cliente tem para dizer. Mas percebe que aqui existe essa hierarquia, existe esse fluxo que tem que ser respeitado. Proprietário, produto, cliente e funcionário. Olha onde está o funcionário, né? E como é fácil quebrar essa regra. Quando o funcionário se acha mais importante que o produto que a empresa tem, essa empresa vai ter dificuldade de fluir. Ou o funcionário que acha que é graças a ele que a empresa tem resultado, essa empresa não vai para frente. Ai, Milton, então eu vou demitir o funcionário. Não, você tem que ensinar, você tem que compartilhar com ele, você tem que mostrar para ele. Cara, você é importante sim, mas existe um grau de hierarquia aqui dentro que primeiro sou eu empresário, eu que comecei esse negócio aqui, eu que abri isso aqui, então a responsabilidade aqui é minha. Você tem que entender que essa empresa vai sobreviver se você sair. Às vezes parece rude isso, né? Parece duro isso, mas é mais ou menos a hierarquia que acontece dentro de uma família. Se o pai não é rude com os filhos, o que vai acontecer? Os filhos começam a ser soberbos. E aí a família começa a entrar em conflito. Dentro da empresa é a mesma coisa. Dentro da empresa a dinâmica é exatamente igual. Então, um funcionário que se acha mais importante que o produto, um funcionário que se acha mais importante que o próprio dono da empresa, começa a ficar complicado. Isso mesmo em multinacional ou em empresas muito grandes. Eu mesmo já trabalhei numa empresa, ela tinha vários, 122 na minha época, 122 diretores. Cada diretor era responsável por uma região. E aí tinha o diretor geral de todas as regiões. Então essa hierarquia tem que ser muito bem respeitada. Eu lá como funcionário de uma das agências, gerente com uma das agências, eu tinha a responsabilidade, eu tinha a autarquia de poder responder
pela minha regional. Sim, mas era a minha regional. Então, por exemplo, dentro daquela dinâmica que entra um cliente reclamando da empresa ou reclamando de um produto e ele entra reclamando para o funcionário vai só acolher, vai só acatar toda a reclamação e ele vai mandar para mim. Quando chegar até mim, se for da minha regional ali, eu vou poder falar para ele: olha, meu cliente, eu sinto muito, você está certo ou está errado, enfim, eu vou poder jogar na mesa a sinceridade, a clareza do que realmente aconteceu, respeitando essa hierarquia dentro da empresa. Legal, gente? Então, assim, entendendo de uma forma clara agora, né, o que eu consigo enxergar aqui. Criei uma empresa, estou com foco no meu produto, eu vou acessar o cliente. Até aqui está leve. E vai continuar leve se você respeitar esse processo, essa dinâmica. Se eu estou com foco no meu produto, atendendo o meu cliente, eu vou começar a crescer. Quando eu começo a crescer, eu começo a ter funcionários. Quando esses funcionários entenderam o lugar deles e eles vêm para colaborar com o meu negócio, aí eu acesso o dinheiro. Aí o dinheiro vem com fluidez, aí o dinheiro vem com facilidade. Por quê? Porque tudo flui levemente. Bem, gente, esse é o princípio, um dos princípios, né, dentro de uma visão sistêmica, dentro de uma empresa que eu queria contribuir, que eu estou trazendo aqui para todos vocês. Existem muitos outros, tá? Essa live aqui dá para dividir ela em 10 de mais de uma hora, que nós conseguimos compartilhar com bastante riqueza esse conteúdo para todos vocês. Porque uma outra dinâmica, por exemplo, é justamente, não vou explicar ela a fundo aqui, mas só para a gente ter uma noção, né, do respeito da hierarquia quando existem funções diferentes dentro da empresa. Quando, por exemplo, eu entendo que eu sou o diretor e eu tenho 40 anos, mas eu contrato uma pessoa para trabalhar comigo e essa pessoa tem 50 anos. Então ela tem um certo grau de hierarquia maior. Como fica isso, né? Ou então, às vezes, aquele grupo lá dentro de uma empresa, eu criei uma empresa, estou com um grupo lá de 5, 6 funcionários, e aí eu contrato um cara de 20, 25 anos para ser gerente de todo mundo. Ou seja, como que um cara muito mais jovem vai assumir uma hierarquia muito maior dentro da minha empresa? Quando não se tem um conhecimento sistêmico, a tendência a essa dinâmica é trazer conflito. A tendência é essa empresa começar a ter problemas. E quando existem essas quebras de ordens, esse carinha aqui se afasta, o dinheiro se afasta. Aí é onde a empresa já começa a ter dificuldade de caixa, começa a ter problemas e muito raramente, se eu fosse chutar aqui, eu diria 1 em cada 100 empresários vai conseguir ligar um ponto ao outro. Ele vai conseguir entender que às vezes uma dinâmica que está acontecendo lá dentro da empresa dele é o motivo pelo qual o dinheiro não está mais vindo. Nossa, Milton, de repente minhas vendas caíram e eu não entendo por quê. Aí quando você vai entender, mas eu contratei um funcionário 3 meses antes das minhas vendas começarem a cair. E como foi esses 3 meses? Nossa, nesses 3 meses eu achei que ele era muito bom e ele realmente começou a fazer um monte de coisa lá dentro. Só que o empresário olha de repente aquela contratação como algo positivo. Nossa, ele entrou e começou a fazer um monte de coisa. Mas dentro da lei sistêmica, fazer um monte de coisa significa assumir a responsabilidade de outros. E como os outros ficam nesse momento, eles ficam mais fracos. E aí toda a empresa perde. Então acaba afastando os clientes. Às vezes é aquela empresa muito boa, muito bem referenciada, mas que você entra nela, você dá uma olhadinha e fala assim: não encontrei o que eu queria, e vai embora. Por que você vai embora sem fazer a tua compra? Porque existe algo maior ali induzindo você a falar assim: não quero. E aí você realmente acaba não comprando. As coisas acabam não fluindo. Então eu consigo compartilhar isso com vocês mostrando os dois lados, né? Nós como clientes, por que a gente às vezes não fecha um negócio, não compra algo que precisa, ou o inverso, né? Por que às vezes você compra algo que nem precisa? Porque lá dentro está tudo harmônico, lá dentro é tudo respeitado, lá dentro está em sinergia com tudo isso que eu estou falando para você. Você vai entrar lá dentro e você vai comprar coisas que nem precisava. Por quê? Porque você vai trazer esse cara aqui para dentro desse cara aqui, porque tudo está fluindo. Então olha só, como existem várias dinâmicas, né?
Compartilhei com vocês essa dinâmica aqui, compartilhei com vocês a dinâmica dos cargos, das funções. Tudo isso influencia significativamente em uma empresa ou em um empresário, seja ele autônomo, ser próspero. Claro que antes de tudo isso, que eu falei no comecinho da live, vem justamente o ponto essencial, que eu considero que para isso aqui está tudo bem, o ponto essencial já esteve tudo bem, já está ok, já foi ajustado. Qual é o ponto essencial? Eu com a minha estrutura inicial, com a minha família. Quem quer a minha prosperidade? Minha mãe, meu pai. Eu estou em harmonia com meu pai e minha mãe, eu estou bem resolvido com eles, eu superei todo e qualquer conflito, hoje eu respeito a hierarquia, hoje eu sei o meu lugar, e isso está leve para mim, está leve para o meu pai, está leve para minha mãe, ok. Aí você vai abrir uma empresa. Olha como muda, né? E aí a empresa também tem que respeitar toda essa hierarquia para conseguir ter essa prosperidade, para conseguir fluir e trazer resultados para a sua vida. Bacana, gente. Acredito que era isso que eu tinha para compartilhar hoje com vocês. Ó, daqui a pouquinho vai ter constelação aqui na Pulsares, então quem quiser, 14h30 nós estaremos iniciando aqui. E dias 8 e 9 de outubro eu vou estar realizando um seminário de constelação sistêmica empresarial. Então você que é empresário, você que é um profissional liberal, você que quer entender melhor sobre tudo isso que nós conversamos hoje, entre muitas outras dicas e conteúdos que eu trago, nesse seminário nós também estaremos realizando constelações empresariais. Como é constelar uma empresa, por exemplo? Então tudo isso nós vamos estar realizando nesse seminário, dia 8 e 9. Quem quiser participar, entre em contato, será muito bem-vindo, porque é um conteúdo realmente muito rico que contribui com a sua prosperidade, contribui com a sua realização profissional, com o seu encontro com o seu propósito, e isso, na minha opinião, não tem preço, tem valor, né? Que é um valor muito alto para cada um que realmente se encontra dentro da profissão. Eu me encontrei, hoje eu faço o meu trabalho com muito amor, com muito carinho realmente, então para mim isso é maravilhoso, poder ter um propósito interno junto com um propósito externo. Quando vai ter em São Paulo? Luísa, em São Paulo nós vamos estar dia 23. Deixa eu ver aqui. 23 de outubro estaremos em São Paulo realizando um workshop. Deixa eu ver aqui que tinha uma pessoa que tinha feito uma pergunta para mim também. Deixa eu ver se eu encontro a pergunta dela aqui rapidinho para responder. A pessoa comentou que tinha dificuldade justamente com a prosperidade, né? Que as coisas não fluíam. Então, eu acredito que durante o nosso bate-papo aqui a resposta foi dada, né? Como eu faço para as coisas fluírem? Esteja em paz. Estando em paz, você encontra o teu propósito. Encontrando o teu propósito, é muito importante você saber para onde olhar dentro do seu negócio. Abriu um negócio, olha para o dinheiro, olha para o resultado, não vai fluir. Não vai dar certo. Abrir um negócio e está cuidando realmente, está preocupado com o teu produto, seja lá qual ele for, foque no teu produto, dê a atenção necessária para o teu produto, a empresa vai fluir. O teu funcionário vai ter mais importância que o seu cliente, a empresa não vai fluir. É o cliente primeiro e depois o funcionário. Depois do funcionário, aí vem o dinheiro. Só que o dinheiro ele é uma energia universal, ou seja, o dinheiro ele está ligado com todos aqui, com o teu funcionário, com o teu cliente e com você. Então, tudo isso tem que estar em harmonia. Aí o dinheiro flui levemente, com facilidade. E já que nós estamos falando de dinheiro, o dinheiro é uma energia que não gosta de ser armazenada. É como você que quer ter um cachorrinho, compra um cachorrinho para colocar lá dentro da casinha e deixa ele fechadinho lá dentro. Ele não vai ser feliz. O que vai acontecer? Ele não vai procriar. Então, quem tem
o dinheiro guardadinho lá, fechadinho, ele não prospera. O dinheiro gosta de ser investido, o dinheiro gosta de trazer resultados. O dinheiro tem que existir justamente para se fazer produzir. É com a proliferação dele, é como se você realmente ganhasse sementes. Essas sementes precisam ser plantadas. Aí você ganha sementes que valem muito, você olha para aquilo e fala: uau, vou guardar. Não, vai plantar. Então, o dinheiro gosta de ser investido. Às vezes as pessoas começam a fazer uma poupança e falam assim: eu vou guardar aqui para uma reserva. Então você já está falando para você mesmo que você vai precisar de uma reserva. Não guarda com essa intenção. Compre ações. Olha que diferença. Você está investindo em outra empresa, aí sim, você está falando para o dinheiro assim: me traga mais resultados ajudando aquela outra empresa. Isso é excelente, isso é muito positivo. No máximo, de repente, sim, fazer uma poupança, mas uma poupança já com um objetivo pré-definido. Eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar uma casa. Aí você vai lá e faz aquela poupança com esse objetivo. Aí sim, mas eu vou guardar um dinheiro para me assegurar. Olha o medo de novo, percebe? Então quem tem o medo não deixa essa prosperidade fluir. Acaba não estando em harmonia com tudo isso que eu compartilhei com vocês aqui hoje. Quem pode participar do seminário? Qualquer pessoa, respondendo a pergunta da Karina aí. Seminário dia 8 e 9, qualquer pessoa pode participar. Qualquer pessoa que tenha interesse em entender esse conteúdo, essas dinâmicas, né, da minha profissão, da minha prosperidade, estar associado com tudo isso, principalmente o empresário que quer perceber por que a empresa às vezes não flui, por que a empresa encontra com tantos problemas. Sabe aqueles problemas que parecem ser assim, do nada, quando as coisas começam a acontecer, umas coisas estranhas, você fala: meu Deus, o que está acontecendo, né? Não é do nada. O que nós precisamos entender é que somos seres de energia, e essas energias elas estão em ressonância com muita coisa que nós não temos consciência. Nossa pobre coitada consciência é 10%. Então você tem aí 90% que está te colocando de repente numa não prosperidade, está te colocando de repente numa dificuldade financeira, está te colocando num conflito. Para sair desse conflito eu tenho que entender além dos 10%. E é aí que a visão sistêmica é... Por que eu falo visão sistêmica, né? Por que tanta gente conhece e chama de visão sistêmica? Porque é colocar um novo óculos para enxergar uma nova visão, é ampliar os 10%. A hora que eu coloco esse óculos, eu enxergo coisas que antes eu não enxergava. E aí a empresa pode começar a ter sucesso, pode entrar em ressonância com a prosperidade. Bacana, gente. Tô vendo que bastante gente entrou aí um pouco mais tarde. Semana que vem vou fazer a live às 2 horas da tarde, então, para que todos vocês possam acompanhar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu comentário, se você curtiu, se você achou que foi válido. Se você não gostou também, pode colocar o seu comentário. Se você tem alguma crítica, sou aberto a tudo que vocês têm para compartilhar. E agradeço por vocês terem compartilhado na live aí conosco. Fico muito feliz. Como eu sempre digo, os meus ancestrais, através de mim, saúdam todos os ancestrais de vocês, através de cada um de vocês.